assento, meus queridos irmãos, glorificando a Deus neste abençoado culto de ceia do Senhor. Glória seja o nome de Cristo. Que bom que você veio participar da ceia, desfrutar desta comunhão com a igreja, porque ceia também simboliza comunhão com os irmãos, comunhão entre a igreja. E com certeza você veio preparado para participar da ceia do Senhor, porque precisa estar preparado, né? Pelo menos tem que ser crente, tem que ser salvo para ir morar no céu, ser convicto da salvação, estar no caminho certinho, servindo a Deus com alegria e tendo sempre o desejo de chegar no templo, pelo menos uma vez por mês, e participar da ceia do Senhor. Que Deus possa abençoar também os ouvintes, os que nos assistem pela Web TV Semear. Permaneça conectado conosco, com certeza Deus tem uma bênção, uma palavra ao teu coração. Bendito seja Deus. Já foi louvado o nome do Senhor, Deus já foi glorificado através dos irmãos, da igreja, dos instrumentos, dos hinos. Nós já estamos, desde que aqui entramos, prestando um culto ao nosso Deus. E a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. O nome do Senhor já foi louvado, engrandecido, e nós já sentimos a glória dele aqui, porque ele habita no meio dos louvores. Queridos irmãos, aqui está nesta mesa os elementos pão e vinho, o pão e o cálice, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Quando nós analisamos os textos sagrados, no livro de Mateus 26, o que lemos aqui, também no livro de João, capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus fala da carne e do sangue, e também no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, quando ele fala da ceia, e também no capítulo 22, a partir do versículo 7 do Evangelho de São Lucas, também ele menciona sobre a ceia do Senhor. E no Evangelho de Lucas, Jesus, ele comenta, ele menciona que ele desejou muito participar daquela ceia com os seus discípulos, porque foi a última ceia que Jesus participa com os 12. Foi a última ceia na Páscoa que ele participa com os 12. E aí chegou alguém para Jesus e disse: mestre, onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Foi na Páscoa a última ceia que Jesus participa, já um pouquinho antes da sua morte na cruz do Calvário. E aí Jesus disse: olha, Pedro e João, num dos evangelhos cita o nome dos dois, em outros evangelhos não cita, mas diz que são os discípulos que ele envia a uma cidade, ou até a cidade mais próxima onde eles estavam. E Jesus disse: entrando ali, vocês vão encontrar um homem, ou vão alcançar um homem, que estará levando um cântaro d'água em seus ombros. Vocês acompanhem este homem até a sua casa. Chegando lá, vocês dizem a ele o seguinte: olha, o mestre diz que o tempo em sua casa está próximo. Ele quer celebrar a Páscoa com os discípulos. Onde faremos isso? Onde o Senhor tem um espaço para nos ceder. E Jesus disse, chegando lá:
com estas palavras, este homem vos levará a um cenáculo mobilado, e ali é um lugar muito especial, e ele vai ceder. E diz a Bíblia que isso tudo aconteceu conforme Jesus havia dito aos seus discípulos, para este evento maravilhoso da última Santa Ceia que ele ia participar com os seus discípulos. E aí o homem mostrou o grande cenáculo e foi cedido a eles para preparar a Páscoa. Os discípulos prepararam a Páscoa, e diz a Bíblia que, tudo preparado, eles, os 12, chegam à mesa com Jesus, e eles participam da Páscoa, e ali participa da Santa Ceia, aonde Jesus disse o seguinte: eu desejei muito participar desta ceia convosco. Os irmãos sabem por quê? Era a última Santa Ceia que Jesus estava ou estaria participando na terra juntamente com os seus discípulos. Em seguida, Jesus seria entregue aos malfeitores, seria entregue a Pilatos para ser julgado e condenado. E ali ele participa da última ceia. Eu estava analisando e meditando nesse episódio, pensando comigo que deveria ser uma ceia muito festiva, mas só que Jesus menciona que o traidor estava com ele na mesa. A gente não sabe o nível do coração de Jesus, o sentimento de Jesus, diante de um Judas e diante do cenário do Calvário, diante do julgamento e do tribunal de Pilatos, na velha Jerusalém. Uma coisa é certa, o sentimento de Jesus estava bastante dolorido, seu coração, mas uma coisa é certa, lá no jardim, um pouco antes, quando Jesus estava orando ali, que ele foi com os seus discípulos, a Bíblia diz que um anjo desceu no jardim e confortava o Filho de Deus, quando orava em agonia, intensamente, ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Essa oração Jesus fez, e ali o anjo desce e conforta Jesus. Foi ali que o suor do Filho de Deus, saindo pelos seus poros, tornou-se em grandes gotas de sangue. Foi ali que Jesus suou sangue. Mas ele foi confortado pelo anjo que desceu no jardim e confortava Jesus. Foi momentos difíceis que nem mesmo seus amigos, seus discípulos, os 12, tiveram força para estar com Jesus em todo momento, orando nestes momentos que antecedeu o processo do Calvário, onde Jesus mais precisava. Eles até foram com Jesus, acompanharam Jesus, mas muitas vezes Jesus retornava da oração e achava os seus amigos dormindo. Eles estavam dormindo. Por quê? Tudo aquilo que Jesus anunciava recaía também sobre eles. Quando Jesus falava da sua morte, que ele ia ser traído, ele ia ser entregue, ele cairia nas mãos dos homens, ele seria crucificado, ele morreria, ao terceiro dia ressuscitaria. Os irmãos imaginam como estava a mente, o psicológico dos discípulos, estavam abalados. Mas Jesus foi forte até o fim, tendo a porção da graça de Deus sobre a sua vida. Mas, meus queridos irmãos, como eu já disse, pão e vinho. Jesus disse, tomando o pão, partindo, Jesus falou o seguinte: este é o meu corpo, que é
partido por vós. Este é o meu sangue, que é derramado pelos pecados de muitos, não de todos, porque nem todos aceitariam o seu sacrifício, se englobaria, se unia ao sacrifício do Calvário, entendendo este processo da redenção para estar conectado com Ele, para estar ligado a Ele, para receber a plena salvação e redenção através do sangue vertido da cruz. Nem todos aceitariam este processo, nem todos entenderiam. Paulo disse que nem todos obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. E é uma grande verdade, é uma parte deste mundo que entende o Evangelho e que aceita o Evangelho e passa a seguir as pisadas do Mestre. Isso é uma grande verdade, mas bem-aventurados são aqueles que entenderam o plano divino, aceitaram este plano e receberam o selo de Deus, o selo da salvação, o selo da promessa. Foi tocado e foi marcado por Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque no Evangelho de João, Jesus mesmo disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós. E mais ainda ele disse: vos nomeei para que vades e dê fruto. Então, meus irmãos, a escolha foi verdadeiramente, diretamente da pessoa bendita de Jesus. Você está sentado aqui hoje, certo? Não é por um acaso, é por uma escolha. E essa escolha não foi o pai e não foi a mãe que escolheu, foi o dedo de Deus. Eu já disse aqui em outras vezes que os políticos do mundo é escolhido pelo voto, é escolhido pela nossa mão, pelo nosso voto e pelo nosso dedo. Mas a igreja, ela foi eleita, ela é eleita, mas ela foi escolhida, foi pelo dedo de Deus. Aleluia! É por isso que Paulo diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, para ter a visão futura da glória dos séculos vindouros. Então, meus irmãos, eu sempre digo que nós precisamos nos esforçar muito para dar valor a essa fé, a essa crença, ao sacrifício do Calvário, à morte de Cristo, porque a escolha nossa, a nossa escolha, o fato de estarmos assentados nestas cadeiras maravilhosas, confortadas, não foi por um acaso, não foi alguém que te trouxe, que te ofereceu alguma coisa terrena desta vida. Provavelmente alguém te ofereceu, te apresentou Jesus, e você creu, e quando você creu, Ele te atraiu. Aleluia! Por isso que Ele disse que nós estamos assentados em regiões celestiais. Não somente aqui, mas nas regiões celestiais, porque o processo do Calvário nos alcançou, o processo de Cristo, a morte de Cristo, porque nós cremos, nós aceitamos e nós nos tornamos, através deste processo do sacrifício, nos tornamos filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém diz assim: como devo estar para participar do corpo e do sangue? Você precisa estar bem para participar. Você precisa estar limpo, lavados pelo sangue de Jesus, coração puro, coração amável, que tenha condições de amar os irmãos, amar o próximo, amar até os inimigos. Você precisa ser batizado em águas. Primeiro passo, claro, é crer. E aí você pode participar deste ato sagrado, que simbolicamente o pão simboliza a carne, o corpo de Jesus partido. E o cálice simboliza o sangue que foi vertido ali na cruz para a tua redenção.
para a tua purificação, para a tua regeneração. Esse é o processo. Alguém diz assim, tem até igrejas por aí que dá a Santa Ceia para todo mundo. Pode isso? Olha, na minha intenção e no meu entendimento, quando se dá a ceia para todo mundo, para mim é apenas uma comilança de pão e uma bebedeira de suco de uva, sem nenhum efeito. É verdade. Por quê? Se alguém não passou pelo processo do Calvário da cruz, não conheceu Jesus, não recebeu Jesus, não tem Jesus, não nasceu de novo, como que vai comer a carne, beber o sangue, participar deste ato sagrado que simbolicamente é Jesus, sem tê-lo aceitado como Salvador, sem ter passado pelo processo da regeneração? Então, na minha concepção, não pode. Quer dizer, pode até comer o pão e beber o cálice, mas para mim não passa de uma comilança de pão e uma bebedeira de cálice de suco de uva. Não terá isso de uma forma mais clara para explicar. Não terá nenhum efeito espiritual. Os irmãos sabem por quê? Porque ali está o pão, ali está o cálice. Não é apenas, ou esses elementos materiais, pão e vinho, não é simplesmente uma matéria, mas este ato tem uma conotação espiritual forte, poderosa, é divina. Aleluia! Então precisa ter nascido de novo, precisa ter ido até o Calvário, até a cruz, e receber o Filho de Deus, a regeneração, o Cristo vivo. Então, estes elementos, simbolicamente é corpo e sangue, e terá um impacto na vida espiritual de cada irmão quando participa da ceia. Eu até penso, eu até sempre fiz isso comigo, e sempre ensinei muitas pessoas que na hora da Santa Ceia, como é um ato sagrado, como é um ato espiritual, como é um ato divino. O próprio Jesus, nesses dois textos, e também Paulo na sua epístola, capítulo 11, versículo 23, a partir do 23 de 1 Coríntios, ele está dizendo que Jesus disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Olha o que ele está dizendo. Paulo está falando isso, e quando Paulo fala sobre a ceia, e como deve estar, e o significado dela, ele começa dizendo, a partir do versículo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, eu passo para vocês o que eu recebi de Deus, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e partiu, tendo dado graças, partiu e diz: tomai, comei, ou comei e tomai dele todos, porque isto é o meu corpo. Então, irmãos, não é de qualquer maneira que pode tomar. O mesmo Paulo afirma dizendo que se comer ou beber indignamente, nós nos tornamos culpados, ou réu. Nós nos colocamos na posição daqueles que ajudaram a matar Jesus, nós nos tornamos réus. Por isso precisamos ser crentes, batizados em águas, nascidos de novo, coração puro, servindo a Deus com alegria, amor no coração, procurando ser fiel a Deus, fiel à igreja, fiel ao pai, fiel à mãe, tendo a fidelidade em todas as áreas da vida, para poder chegar e participar deste ato sagrado que tem tamanha conotação espiritual e que vai surtir muitos efeitos importantes na vida dos irmãos. Quando você tocar na carne e no sangue, você pode receber
cura para o teu corpo. E você pode receber renovação espiritual para a tua vida espiritual. E você sair daqui renovado como gigante. Eu já vi pessoas participar da ceia em pecado e recebeu a maldição na sua vida. Depois foi para um hospital e precisou se humilhar, buscar a misericórdia de Deus, confessar o seu erro para alcançar a misericórdia. Porque Paulo diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não tendo discernimento do corpo do Senhor. Ele está tratando isso aqui como corpo. A partir do momento da consagração do elemento pão e do elemento cálice, simbolicamente é corpo. Após partir, Jesus disse: este é o meu corpo. A partir da consagração pela oração, este pão simbolicamente simboliza o corpo dele partido no Calvário. Aí nós precisamos participar dignamente para que não venha sobre nós condenação, castigo, sofrimento. Tem alguns itens de bênção ao participar da ceia, não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas quem sabe outro dia falaremos. E aí, irmãos, no momento que você for participar, um pouquinho antes, começa a invocar a Deus aí. Começa a pedir ao Espírito Santo que traz a você a presença de Jesus. Insista, busque, clama, abre o coração e pede que o Espírito Santo traz ao seu coração a presença de Jesus, porque Jesus está no pão, simbolicamente, e está no cálice, sangue e corpo partido no Calvário. E isso precisa ser lembrado. O irmão já falou aqui esta noite, irmão Paulo César, ele falou sobre isso, sobre o pão. E isso é uma grande verdade. O outro irmão aqui falou, que fez a leitura, sobre o que Deus nos deu. Não um espírito de temor, mas de fortaleza. E ao você tocar no pão, no corpo e no sangue, pode haver um rebuliço na sua vida espiritual. Pode haver cura. Pode haver batismo com o Espírito Santo, se você invocar a presença dEle, a presença de Jesus, porque Ele está nestes elementos. Bendito seja o nome do Senhor, e o Espírito de Deus trará a presença viva de Jesus, no momento da Santa Ceia. Por quê? Jesus disse: este é o meu corpo. Após consagrado, abençoado, partiu, ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que foi partido e que é derramado por vós, pelos vossos pecados. Vamos ver o que diz o Evangelho de João. O que Jesus disse aos discípulos no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 51, até o versículo 55 ou 56. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Olha aqui, irmãos. E o pão que eu der a vocês é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí os judeus disputavam entre eles, dizendo: como pode dar este a sua carne a comer? Aí Jesus volta a dizer a eles: na verdade vos digo,
que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem não comer a carne e não beber o sangue, não terá vida em vós mesmos. Mas quem come a carne e bebe o sangue terá vida, terá força, terá ânimo, terá certeza. E a partir do 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. E aí Jesus conclui este assunto, falando novamente da sua carne e do seu sangue. Quando nós participamos da ceia com alegria, muita coisa importante pode acontecer. E esse ato precisa ser toda a vida, certo? O próprio Jesus, ele faz menção para participar dele sempre, para não esquecer. Ele também fala sobre a memória. Isto aqui é um memorial. Isso aqui não pode ser esquecido. Ninguém pode esquecer, a igreja não pode esquecer da sua morte, do seu sacrifício, da sua carne rasgada, do seu sangue derramado. Nós precisamos lembrar sempre até ele voltar. Outra coisa, este ato aqui é profético. Primeiro ele fala, até o dia que beber dele de novo convosco no reino de meu Pai. E também diz que devemos participar, tendo em memória, até a sua volta. Então esse ato é profético. Por isso, irmãos, entendemos a importância deste ato sagrado. Pão, corpo de Cristo partido, vinho, cálice, sangue derramado pela nossa redenção. Nós não podemos nos esquecer, precisamos sempre ter em memória, ter em lembrança. Isso aqui precisa ser um memorial constante na vida da igreja, na nossa vida, até ele voltar. Por isso, isso é profético. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para concluir este importante assunto, começa a fazer isso a partir de hoje. Talvez você veja ao culto de ceia meio triste, não tem nada talvez de errado na sua vida, mas lembra que aqui está um ato espiritual. Pede para o teu amigo, Consolador Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, traz a presença de Jesus na minha vida para ser impactante, na hora que eu comer a carne, na hora que eu beber o sangue. Começa a conversar com Ele. Ele é o teu amigo, o Espírito Santo é o teu consolador. E você pode começar a sentir algo diferente no momento da ceia do Senhor, em que você vai comer o pão e beber o cálice, porque isto é espiritual. Isto aqui tem um valor tremendo, isto aqui é muito forte. Jesus menciona muito sobre isso, e Paulo também. Aqui está o corpo, simbolicamente falando. Aqui está o sangue que foi derramado por mim e por você. Éramos escravos, hoje somos filhos. Éramos oprimidos, hoje somos libertos. Pela morte de Cristo no Calvário, que se faz lembrança nesta noite do seu sofrimento,
da sua carne partida, do seu sangue derramado em uma cruz, no meio de dois malfeitores, para comprar a minha vida, de escravo como era, trazer a presença de Deus, tornando-me filho de Deus, aleluia, transportando a minha vida e a tua vida, do reino das trevas, lá de fora, para a sua maravilhosa luz, e assentados nas regiões celestiais com Cristo, para ter a visão futura dos séculos vindouros, e de tudo que Jesus foi preparar para cada um de nós. Para encerrar, quando João viu na sua revelação o livro lá no trono, selado com 7 selos, e ninguém no céu e nem na terra, ele viu ou achou-se digno de abrir o livro. E diz a Bíblia que João chorava muito na visão. Mas de repente um ancião vem para ele e diz o seguinte: não chore, João. Aqui está o leão da tribo de Judá, que venceu, e ele tem condições de abrir o livro e de desatar os seus selos. Depois, continuando a visão, ele vê no meio do trono, entre anciões, entre animais viventes, ele vê um cordeiro no meio do trono, como sendo havido morto, e estava ali. E mais à frente, um daqueles diz o seguinte: eis aqui o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas aqui está vivo para todo sempre. E ele, através da sua morte, do sacrifício no Calvário, ele comprou para Deus seu Pai pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Ele comprou para Deus através do sangue que na cruz verteu. Está aqui ele, está aqui Jesus, está vivo para todo sempre. Meus irmãos, nem a sepultura pôde reter o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia para a glória de Deus Pai, para a nossa vitória. Por isso Jesus diz que todas as vezes que comermos este pão e bebermos este cálice, nós estamos relembrando a sua morte até que ele venha, e estamos também anunciando através deste ato sagrado. Ficamos de pé para nós orarmos neste momento, para em seguida participar ou ministrar a ceia do Senhor. Esta semana foi a semana de oração e jejum pelas famílias. E neste momento eu desejo encerrar esta mensagem orando com a igreja, orando por todas as famílias que nesta semana apresentamos a Deus em oração e em jejum, para que todas as famílias da igreja tenham a bênção de Deus em suas vidas e em seus lares. Vamos orar? Levanta a sua mão comigo e vamos entregar esta oração, esta semana de oração e de consagração a Deus pela sua família. Ore comigo. Amado Deus e Pai que está no céu, te louvamos neste momento, Senhor, por este momento glorioso, onde oramos, apresentando a Ti todas as famílias, neste final de semana, Senhor, onde fechamos com a corrente neste último dia, corrente de oração e jejum, consagração em favor das famílias da Tua igreja. Recebe este nosso clamor, e que cada família seja abençoada por Ti, próspera por Ti, enriquecida por Ti, agraciada por Ti, liberta por Ti. Ó Deus, entra com providência em cada lar, visita cada família, resolvendo os problemas, dando a bênção completa
completa, dando vitória sobre cada família, sobre cada vida, meu Deus. Nós cremos no milagre e nos nossos pedidos de oração que apresentamos perante a tua face, em favor da família, com oração e jejum. Pai celestial, recebe este nosso clamor, estas famílias da tua igreja no campo de Sara, em que foi apresentada a ti, Pai celestial, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.